O Brasil já tem quase 48 mil mortes provocadas pela Covid-19. 1.238 foram registradas somente nas últimas 24 horas. O número de casos passou dos 978 mil. Mais de 482 pessoas estão curadas da doença, segundo o Ministério da Saúde. Apesar dos números altos, uma pesquisa apontou que a transmissão do vírus no Brasil está caindo, mas a pandemia ainda não está controlada. A pesquisa tentou traçar uma radiografia da doença no país. 7 estados mostram queda na taxa de contágio, segundo o estudo da PUC do Rio de Janeiro e Fundação Getúlio Vargas. Todos têm taxa de retransmissão abaixo de 1. A chamada RT mede para quantas pessoas o doente transmite o vírus. Já Sergipe, Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul registraram os maiores índices. Para cada doente, há quase 2 infectados. A mesma pesquisa revela que o Brasil teve queda na taxa média de contágio e está com 1,15. Apesar da redução, índices acima de 1 mostram que a pandemia ainda está fora do controle. A previsão é que nos próximos dias o país contabilize mais de 53 mil mortes e supere 1 milhão de casos da doença. O Brasil ainda está longe de chegar no pico da epidemia. Nós estamos vendo os números de casos aumentarem, os números de mortes aumentarem a cada dia. Então, o Brasil está aí num momento ruim da pandemia e sem muita perspectiva de melhora se medidas mais efetivas não forem tomadas. São Paulo é ainda o estado que mais preocupa. A capital paulista é o epicentro da doença e é fácil entender por quê. A cidade mais populosa do Brasil tem uma grande circulação de pessoas e o transporte coletivo, quase sempre lotado, é a principal alternativa de deslocamento dos paulistanos. Um ambiente ideal para a disseminação do vírus. Um dos pesquisadores acredita que o número de casos vai aumentar, ainda que num ritmo mais devagar. Talvez mortes, o pior já tenha passado, mas para casos a gente ainda não consegue dizer. Parece que ainda vai subir um pouco. A microbiologista não concorda. A cidade de São Paulo parece estar entrando num platô. O platô começa a se formar quando a gente vê o número de casos estabilizando. E, de repente, a gente não tem mais aquela curva tão ascendente onde os casos novos vão se multiplicando a cada dia. Sem consenso entre os especialistas, o que vemos nas ruas não é nada animador. Com a flexibilização do isolamento, muita gente insiste em circular pela cidade sem a proteção da máscara. Filas que não respeitam o distanciamento, lojas movimentadas, vagões lotados. Situações que em nada ajudam na reversão dos números.